Após cerca de 100 mil anos da Cidade de Ouro, começou a decadência dessa civilização. O contato com os mundos espirituais foram aos poucos acabando, a consciência estava focando cada vez mais na matéria. Os reis e sacerdotes começaram a ficar corruptos e egoístas. Florescia a magia negra da pior classe. Todos os esforços eram encaminhados à gratificação da vaidade e da ostentação externa. Então, olha que interessante. Essa Idade de Ouro que aconteceu na Atlântida, ela durou... eu não sei se ela durou por cerca de 100 mil anos. Após cerca de 100 mil anos da Cidade de Ouro. Então, assim, naquela época que eu mostrei no mapa ali, né, que a civilização estava prosperando, estava tendo coisas boas, após 100 anos dessa Idade de Ouro, eles chamam de Idade de Ouro, aquela idade que a civilização era muito boa, boa tanto espiritualmente como materialmente, muito rica, né? E após cerca de 100 mil anos dessa Idade de Ouro, começou a decadência, né? Então, igual eu falei, o contato com os mundos espirituais foram acabando, eles começaram a perder contato com o mundo espiritual, então começou o pessoal a ficar mais egoísta, mais corrupto. Naquela época, quem mandava realmente no mundo eram os reis, sacerdotes, né? Os reis como se fossem os políticos de hoje, os sacerdotes como se fossem os padres de hoje, né? Cada um cuidava de uma parte, os reis cuidavam da parte material, vamos por assim, né? De como funcionava o país, enfim, os sacerdotes cuidavam da parte espiritual, cuidavam, né? Só que eles começaram a ficar corruptos e egoístas, né? Eles começaram a não ter mais contato com o mundo espiritual, então todas as coisas começaram a eles quererem para eles, né? E florescer a magia negra da pior espécie. Então é interessante que nesses livros falam que chegou depois de toda a parte boa que existiu na Atlântida, né? Construção, povos legais, tecnologia legal, todo mundo sendo fraternal, sendo, né, do bem, começou a perder os contatos com os espirituais, então o egoísmo começou a acontecer, as pessoas começaram a ser mais do mal, vamos supor assim, né? E começou os esforços para gratificação ali da ostentação externa, então que é quase igual a gente vê hoje, né? A gente vê hoje muita essa ostentação, muitas pessoas focadas no mundo material, no sentido de ter riqueza, de ter bens materiais, de ser famoso, de querer aparecer, né? Tudo querendo coisas externas, né? E isso também aconteceu naquela época. Só que diferente de hoje, por exemplo, naquela época aconteceu muito magia negra, que eles falam que mexer com forças ocultas, com forças espirituais, né? Mexer com as forças espirituais, só que de uma forma não positiva, porque desde a hora que eu estou falando com você, de todas as civilizações que aconteceu, todas as civilizações de alguma forma tinham contato com o mundo espiritual e eram guiados por esses professores, seres espirituais, né? Então era tudo de acordo com a lei espiritual, com as coisas espirituais, né? Eles eram guiados por esses seres espirituais, então as coisas eram mais de boa. Depois que eles começaram a perder esse contato com o mundo espiritual, eles forçaram a ter contato com o espiritual, sabe? Assim, tipo assim, perdi contato com o espiritual, então não sei que tipo de espiritual. Só que eles meio que por tradição ou por força interna sabiam que existia um mundo espiritual, sabiam que existia alguma coisa a mais, e eles faziam toda aquela parte, forçavam a ter contato com o espiritual. Então fazia magias, fazia todas as coisas espirituais, mas não pro bem, só pro mal, sabe? Assim, só para prejudicar outras pessoas. E então naquela época, além de eles serem egoístas, focar só no mundo externo, de gratificar as emoções, os bens materiais, igual é hoje, por exemplo, também, né? Só que a diferença naquela época eles tinham contato um pouco com o mundo espiritual e conseguiam manipular isso de uma forma muito, muito grande, né? De uma forma muito pior. Nesse tempo ainda existiam grandes sábios que tinham contato com o mundo espiritual e era do bem. Eles foram orientados por esses seres espirituais a manter vivos os conhecimentos espirituais do bem, porque existia um risco desses conhecimentos aparecer nas futuras gerações e a magia negra se espalhar ao ponto de prejudicar toda a evolução humana e atrasar em milhões de anos todo o progresso que havia sido feito até então. Esses sábios começaram a organizar um grupo de alunos para ensinar os conhecimentos espirituais, para que um dia esses alunos também se tornassem mestres e guias da humanidade no futuro e também guardiões da sabedoria espiritual do universo. Esse grupo se estabeleceu no Egito, criaram as pirâmides e deram origem à civilização egípcia como conhecemos hoje. Se você perceber, tem muitas histórias da Atlântida em vários livros de várias religiões, até também, de várias filosofias, que falam que quando a Atlântida começou a afundar, quando começou essa decadência da Atlântida, né, existiam mestres espirituais ainda, seres humanos que tinham contato com mestres espirituais e que foram orientados por eles a manter esse conhecimento espiritual do bem vivo, porque como essa magia negra estava florescendo naquela época, se nada fosse feito, por exemplo, né, a humanidade poderia se atrasar em milhões de anos. Né? Se deixasse por conta própria, vamos supor, os seres espirituais, os guias espirituais que cuidam da humanidade, se deixasse os adolescentes, lembra que eu falei dos adolescentes, que a gente era criança, se deixasse os adolescentes tomar conta da festa,
sabe assim? Fizer a festa em casa ali e não tiver os pais para poder guiar e falar que isso é errado, eles vão fazer a festa e acabar com a casa inteira, ia derrubar a casa, não ia ter consequência. Então é muito fácil também ver que isso é real e faz sentido, mesmo se não for real, mas faz sentido, porque é a mesma coisa que você deixar um monte de adolescente fazendo uma festa numa casa, onde um monte de adolescente bebe, um monte de fica bêbado, destrói a casa inteira, sabe assim? E no dia seguinte vai estar todo mundo ali destruído, a casa inteira destruída, todo mundo mal, porque bebeu, passou a noite inteira festejando, né? E botou fogo na casa, enfim. Então você percebe que não é muito diferente, né? Se deixar um monte de ser humano fazer coisa ruim, vai dar merda mesmo, né? Então eles tiveram que intervir, vamos supor assim, né? Esses seres espirituais tiveram que falar para os humanos que tinham contato com os seres espirituais para deixar esse conhecimento guardado, né? Reunir um grupo e passar esse conhecimento mais para frente, para mais seres humanos, para que esse conhecimento do bem fosse guardado, para que não atrasasse a evolução humana em muito tempo, para que isso não fosse perdido, né? Para que todas essas coisas que foram feitas anteriormente não fosse perdido, porque senão eles iam atrasar muito a evolução humana. E foi esse grupo de pessoas que fundaram o Egito, né? Estabelecendo as pirâmides, criaram as pirâmides,